Então, irmãos, estamos no início de mais um ano, o ano 2023. E é certo que nós temos feito resoluções, é certo que nós temos expectativas e é certo que nós até temos colocado desafios. E isso tudo é importante. Quantos aqui colocaram metas para o ano 2023? Quantos aqui têm algum sonho que possa começar ou que se realize neste ano? Levanta lá o teu braço. Então, de facto, nós precisamos de fazer planos. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer planos, não é? Até devemos fazer contas, isso tudo. Ou seja, devemos fazer todas essas coisas. Claro que damos sempre uma margem à fé, não é? Há quem dê uma margem maior, é como uma folha A4. Quando nós estamos lá no Word, podemos escolher as margens. Alguns dão uma margem mais pequena, outros dão uma margem grande, não é? Mas o importante é nós darmos sempre uma margem à fé. Porque, irmãos, nós podemos nos tornar racionais. E isso não é muito bom. Nós precisamos ser pessoas cheias de fé e de confiança no Senhor. Independentemente de fazer os planos que façamos. É sempre o Senhor que vai conferir os nossos planos. Não somos nós. Mas nós fizemos planos, nós queremos que esses planos se cumpram, nós colocamos diante do Senhor, mas há algo que nós precisamos de ter. É uma mentalidade vencedora. Quantos querem ter uma mentalidade vencedora? Irmãos, nós precisamos ter uma mentalidade vencedora. E na palavra de Deus nós temos inúmeros exemplos de como ter essa mentalidade vencedora. Por isso a palavra de Deus diz lá em Provérbios 24:10, nós conhecemos este texto que diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se tu mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Significa, irmãos, que nem todos os momentos vão ser momentos positivos. Neste tempo, e no livro de Salmos, nós, inúmeras vezes, o salmista, o Senhor, ele orava ao Senhor e dizia: Senhor, livra-me do dia da angústia. Sabe qual era o dia da angústia? Era quando o exército inimigo estava a aproximar. Às vezes nós pensamos: eu estou angustiado, eu estou a passar por isto, eu estou a passar por aquilo. Agora imaginem aqueles irmãos e aquelas pessoas que estão lá na Ucrânia. É que a qualquer momento pode cair um míssil. Esse é o dia da angústia deles. Então cada um de nós passa por situações adversas, por situações difíceis. Talvez cair numa situação de desemprego. Talvez eu estava tão apaixonado ou eu gostava tanto de alguma coisa ou de alguém e essa pessoa me decepcionou. Então todos nós estamos propensos a passar por momentos de angústia, por momentos difíceis, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então nós vamos passar por aflições. Nós vamos passar por situações difíceis. E não vale a pena nós nos tentarmos proteger disso, porque isso vai acontecer. Agora, como é que nós vamos resolver essas circunstâncias? É muito importante. Então aquilo que nós precisamos de ter para nós e passar para os nossos filhos e passar para os nossos amigos é uma questão de mentalidade. E quando, ainda hoje de manhã, nós entregámos uma criança ao Senhor e o Espírito Santo estava a falar isto comigo quando eu orei por aquela criança. Que o Senhor possa dar uma mentalidade vencedora. E nem sempre a mentalidade vencedora vem com a facilitação de tudo. Eu estava a ouvir um testemunho de uma mãe, uma pessoa bem-sucedida na sociedade, uma pessoa com muita fama, mas ela perdeu a sua filha. E a sua filha, ela se desviou por caminhos impróprios. Então, o que ela dizia era uma coisa muito simples. Eu perdi a minha filha porque nunca lhe faltou nada, mas faltei eu. Nunca lhe faltou nada, mas faltei eu. Eu nunca consegui criar nela uma mentalidade vencedora. Porque ela nunca teve que lutar por nada. Eu faltei. Então, muitas vezes nós passamos por circunstâncias adversas, mas nós precisamos de ter esta mentalidade vencedora. Nunca nos esquecer das promessas de Deus.
Eu não sei, talvez tu possas pensar, agora, como é que eu tenho sido? Será que eu tenho tido uma mentalidade vencedora? Será que eu tenho feito alguma coisa para adquirir essa mentalidade vencedora? Ou eu prefiro ser um pessimista, um derrotista? Prefiro ficar aqui na minha, um fatalista. Já pensaram acerca disso? Há pessoas que elas declaram para a sua vida viver assim. Nesta melancolia, não é? Os irmãos brasileiros são um pouco mais animados que os portugueses. Nós temos muito aquela coisa do fado, não é? Ai, fatal como o destino. Não é? Isto é fatal como o destino, nada vai mudar. Mas, biblicamente, nós aprendemos, irmãos, que nós não devemos pensar desta maneira. Sempre a palavra de Deus nos está a dizer que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ah, mas a noite está a ser tão longa. Meu Deus. Mas a alegria sempre virá. Então, irmãos, esta mentalidade vencedora, de sermos otimistas. Há quem diga que os otimistas inventaram o avião e os pessimistas o paraquedas. Não é? Tem os dois um bocado de razão, não é? Às vezes precisamos contrabalançar. Mas, irmãos, é uma questão de mentalidade. E nós vamos ver pela palavra de Deus uma história muito interessante. Ainda hoje pela manhã, eu pensava que era o livro de Deuteronômio ainda que íamos falar, mas acabámos por falar sobre o livro de Josué. E por isso Deus mudou a minha pregação na tarde de hoje, não é? E nós vamos falar sobre a mentalidade vencedora que Josué ele adquiriu. É no livro de Números, capítulo 14, verso 24. Mais do que temperamentos, mais do que uma questão de mente, é uma questão que tem a ver com a nossa mente, com a nossa mentalidade. Podemos ler juntos? Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Amém? Então, irmãos, qual era a promessa de Deus para o povo quando ele estava escravizado no Egito? É que eles um dia haveriam de herdar a terra prometida. Então, Deus dá as suas promessas e Deus cumpre as promessas através de pessoas. Diga, eu sou um instrumento que Deus vai usar para realizar a sua promessa. És um instrumento que Deus vai usar para realizar a sua promessa. E no fundo Deus tinha dito ao povo de Israel, olha, vocês vão deixar de ser escravos. Vocês vão herdar a terra prometida. Deus vai proporcionar portas abertas. É o mesmo que Ele faz hoje. Deus vai abrir as portas. Deus vai fazer algo excelente na sua vida. Abra o seu coração. Fique atento. Confie no Senhor. E assim Ele fez com o povo. O versículo... Nós hoje vamos ver aqui um pouco dos princípios, não é? Desta mentalidade frouxa que nós já lemos, não é? Desta mentalidade fraca. São circunstâncias muito difíceis. Veja o que é que diz no versículo 1 e 2. Números 13, 1 e 2. Quem eram estas pessoas com mentalidade frouxa? E diz assim, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviareis um homem, sede cada um príncipe entre eles. Então, irmãos, Deus, Ele decidiu enviar 12 espias para o Egito. Qual era o papel dos espias? O papel dos espias era verificar, fazer a verificação do terreno. Não é? Mas espiritualmente não era fazer a verificação do terreno. Espiritualmente era eles profetizarem a bênção sobre aquela terra. Os irmãos entendem a diferença? Eles precisavam de chegar àquela terra e ter um coração grato e dizer, Senhor, obrigado, porque esta é a terra da promessa. E às vezes nós não entendemos isso.
Às vezes nós não entendemos que estamos na bênção de Deus. E isso é um perigo muito grande. Eles deveriam vislumbrar a vitória que Deus já havia prometido, irmãos, porque foi Deus que prometeu. Aquela terra já tinha sido prometida de Deus a Abraão. Aquela terra era a terra da promessa. Então eles eram príncipes com mentalidade frouxa. E porquê? Em segundo lugar, estas características da mentalidade frouxa. Fraqueza. Irmãos, já lemos, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então nós aprendemos pela palavra de Deus que nós precisamos ter uma mentalidade forte, mesmo nos momentos de fraqueza. Irmãos, quantos aqui são filhos de Deus? Irmãos, então não aceite quando o diabo lhe quiser colocar um sentimento de frouxidão. Não aceite isso, irmãos. Não aceite, o irmão não é nenhum mendigo, o irmão é filho de Deus. Não aceite isso. Irmãos, então aqueles 12 espias viram que havia muitos gigantes, que havia muitos problemas naquela terra a ser vencidos. E 10 dos 12 espias demonstraram fraqueza. Só viam obstáculos. Só viam obstáculos. Eu não sei se é uma pessoa que só vê obstáculos. Ou se é um empreendedor, não é? Também. E nestas coisas da fé nós precisamos de ser empreendedores. Nós precisamos de vislumbrar além daquilo que é terreno, daquilo que é material. Nós precisamos de olhar mais além. Nós precisamos de olhar sem duvidar. A dúvida sempre nos leva à derrota. O que é que aconteceu com Pedro quando ele começou a andar sobre as águas? Quem é que o chamou a andar sobre as águas? Foi Jesus. Desde o momento que Jesus chama, nós não temos que duvidar, é Ele que está a chamar. Mas já viu, nós muitas vezes somos propensos a duvidar. E quando ele começou a duvidar, o que é que lhe aconteceu? Ele começou a afundar. A dúvida é das piores características na vida de uma pessoa, ou das piores condições. A pessoa, quando começa a duvidar, a pessoa começa a criar uma espiral de dúvida, a pessoa não confia em Deus, a pessoa não confia nos outros e a pessoa não confia em si próprio. Isso é terrível. Então, uma mentalidade vencedora, ela precisa ter confiança. Principalmente, e mais importante, confiar em Deus. Também há um perigo muito grande da pessoa ter autoconfiança. O que é que eu quero dizer com isto? A pessoa está tão autoconfiante, às vezes aquelas equipas que estão a jogar muito bem, ou aqueles jogadores, não é? Falando no desporto, estão a jogar muito bem, e eles pensam que vão para dentro de campo, não precisam de fazer mais nada. O talento e o nome resolve tudo. Só que não acontece assim. Porque a nossa mentalidade vencedora é atribuída por Deus e Ele tudo pode. Amém? Nós muitas vezes mostramos que somos vulneráveis às circunstâncias difíceis e Deus diz, não, eu estou contigo. Confia, entrega tudo, confia. Então, irmãos, nós não devemos dizer, não podemos. Podes ir passando aí os slides. Não podemos demonstrar fraqueza, não é? Depois outra característica, um complexo de inferioridade. Sabem o que é que estes 10 espias disseram? Não foram todos, 2 deles trouxeram um relatório diferente. Foram 12, 10 trouxeram um relatório péssimo. Nós não conseguimos. Eles depois disseram, eles são mais fortes do que nós. Um complexo de inferioridade. Eles são mais fortes do que nós. Então, se foi Deus que mandou, se foi Deus que ordenou, como é que é possível esta incredulidade? Como é que é possível eles estarem a sentir-se, não é, tão inúteis, tão incapazes? Sabe o que é que o diabo faz? O diabo, ele muda as proporções das coisas. O diabo é capaz de fazer
que uma tempestade num copo d'água se transforme num oceano em tempestade que inunda um continente inteiro. É isto que o diabo faz. Ele muda as proporções das coisas. E nós olhamos para uma circunstância e nós dizemos assim: é impossível eu conseguir resolver isto, é impossível eu mudar, é impossível as coisas darem certas, eu não consigo, eu não sou capaz. Isto é um complexo de inferioridade terrível. E estes 10 espias, eles chegaram e começaram, diz a palavra de Deus, que eles começaram a falar com o povo e a dizer: Moisés está doido, isto não vai dar nada, vocês esqueçam lá isso, isto é uma loucura, não é? Que coisa terrível. Eles sempre murmuraram, não é? Quando estavam no deserto, eles diziam: era melhor nós estarmos no Egito, que coisa terrível. Esta é uma estratégia do diabo, é mudar as proporções das coisas. Então eles viam homens de 2 metros, mas o diabo fazia com que eles vissem homens de 4 e 5 metros. Era um exagero. E sempre o diabo vai colocar na sua mente impossibilidades. Também esta mentalidade frouxa nos traz os profetas do caos. Já falei sobre isto, não é? Números 13, 32 diz: e diante dos filhos de Israel inflamaram a terra. Não é? Este sentimento de pessimismo. Porque o sentimento de pessimismo é terrível. Assim como o otimismo pode incendiar uma igreja, também o pessimismo pode incendiar uma igreja, sabia? E como é que começa o incêndio? Pode começar só com um fósforozinho. É ou não é? Então, se nós incendiarmos com palavras negativas, o mais provável é criarmos um clima de negatividade. Então nós temos que ser diferentes. Nós temos que criar um clima de otimismo, porque Deus é grande, porque Deus está connosco, Deus tem planos bons para nós. Então temos que criar um clima de otimismo. Não sermos profetas do caos. Sabem que o povo pereceu por causa de ter esta mentalidade de profetas do caos. Aqueles que morreram no deserto foram aqueles que murmuraram contra Deus e contra Moisés. Porquê? Porque criaram aquele clima de caos. Não faça isso, não é? Crie uma mentalidade vencedora. Depois eles tinham outra característica, eles tinham também uma baixa autoestima. Números 13, 33 diz que e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Eles já não estavam a falar nos gigantes, eles estavam a falar deles próprios. Eles próprios, diante daqueles homens, eles achavam-se gafanhotos. Muitas vezes isso pode acontecer connosco. No lugar onde nós estamos, no lugar onde os irmãos trabalham, no lugar onde vocês estudam, os jovens estudam. Às vezes o inimigo ele vai querer criar um clima em que você se sente inferior, em que você se sente imprestável, em que você não consegue assimilar, em que você não consegue vencer. Então esta é a estratégia de Satanás. Criar uma baixa autoestima. E criou uma baixa autoestima tão grande que eles estavam a agir como insetos. Será que podes dizer, eu não quero ser um inseto? Eles estavam a agir como um inseto. Eles estavam a agir como gafanhotos. Nós não conseguimos fazer nada, vamos estar quietos, não é? Isso é um engano, não vai dar nada. Não haja como um gafanhoto. Muda a mentalidade de gafanhoto. Vais conseguir. Deus está contigo. Não queira a estratégia de Satanás. Não queira quando ele muda as proporções das coisas, quando ele diz que não és capaz. Então, irmãos, nós temos tudo para ser pessoas com uma autoestima positiva, uma boa autoestima. E nós conseguimos uma boa autoestima quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Sabem o que é que coopera para uma má autoestima? É nós amarmos as coisas primeiro.
e pessoas, porque são falíveis e vão falhar e tu vais ficar decepcionado. Mas quando tu amas a Deus, tu não vais ficar decepcionado. Tu vais vencer. Tu és um vencedor. Amém? Então, irmãos, que nós possamos querer esta satisfação com Cristo, esta autoestima positiva com Cristo. Então eles eram como, aos nossos olhos, como gafanhotos. E depois ainda diz, não é? Eles tinham uma visão distorcida da realidade. Eram gafanhotos aos seus olhos. Aqueles 10 espias pensaram assim: eles são gigantes, nós anões. Eles são fortes, nós somos fracos. Eles são muitos, nós somos poucos. Eles vivem em cidades fortificadas e nós no deserto. Eles são guerreiros, nós somos peregrinos. Que coisa terrível. Que dificuldade. Nós vamos morrer, nós vamos ser carne para canhão, nós não vamos conseguir, nós vamos perecer, isto não vai funcionar. Quantas e quantas vezes nós não nos achamos incapazes perante as circunstâncias? Isto está tão difícil, pastor, a inflação a 10%, é 10%, as coisas mais caras, é menos o valor que eu ganho. E a guerra nunca mais acaba, e as taxas de juros a subir, e nós só colocamos a nossa mente nas coisas negativas, e nós passamos a viver a negatividade. E o que é certo é que nós estamos, em vez de estarmos a querer alcançar bênção, nós estamos a chamar maldição para as nossas vidas. Nós precisamos mudar o chip. Nós precisamos de mudar. Amém? Irmãos, o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. Amém? Quando o cristianismo nasceu, eles eram apenas uns discípulos. E tinham muitos defeitos. Mas Jesus, Ele prometeu que eles haveriam de ser pescadores de homens. Eles haveriam de fazer uma grande missão. E o cristianismo, de lá para cá, só tem crescido. Porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. Amém? Então vamos confiar no Senhor. Então, o que é que produz uma mentalidade frouxa, como nós já vimos, pela palavra de Deus? Produz desespero. Quando aqueles 10 espias trouxeram este relatório, diz que o povo chorou. Oh Moisés, mas afinal de contas nós queríamos entrar na terra prometida, não temos casa, não temos terra, não temos o nosso país. O quê? E agora vem aqui estes dizer que é só gigantes, que é só problemas, que é impossível. Então uma mentalidade frouxa produz desespero. Produz murmuração. Diz que eles murmuraram contra Deus. Também produz ingratidão. Sabe porquê? O mesmo povo que estava a murmurar contra Deus foi o mesmo povo que recebeu o maná do deserto. Eles esqueceram-se das bênçãos de Deus. Como é que é possível? Eles foram abençoados por Deus através do maná. Deus abriu o mar vermelho e agora eles estavam incrédulos. Eles estavam a passar por momentos terríveis, incrédulos. Irmãos, nós precisamos ter gratos. Quem é grato tem uma mentalidade vencedora. Uma das características de uma pessoa que é grata é uma mentalidade vencedora. Não é? Nós podemos ver quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. O que é que ele fez antes do milagre acontecer? Ele orou ao Pai e agradeceu. Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, o que é que ele fez? Ele orou ao Pai e agradeceu. Quanto mais fores grato, mais as bênçãos vêm até ti. Mais as bênçãos te alcancem. Começa este ano a ser grato. Amém? Em vez de reclamares com a tua esposa ou com o marido, começa a agradecer por ele. Começa a agradecer e as bênçãos vêm sobre o casamento. Às vezes, em vez de nós reclamarmos pelo trabalho que o Senhor nos tem dado, nós começamos a agradecer. Às vezes, em vez de nós reclamarmos com o curso que nós estamos a tirar, nós começamos a agradecer e as bênçãos vão vir sobre a nossa vida. E Deus vai mudar tudo. Mas, irmãos, vamos mudar a nossa mentalidade. Apostasia, eles se rebelaram contra Deus.
rebelião. Diz a palavra de Deus que eles queriam apedrejar Moisés. Ficaram tão chateados que eles queriam apedrejar Moisés. Como mudar para uma mentalidade vencedora? Irmãos, não adianta discutir, não adianta nós querermos os nossos métodos, não adianta nós querermos procurar as melhores formas de atuar, não adianta nós lermos os melhores livros de autoajuda. Há uma coisa importantíssima: quebrantamento. Jejum, oração, entrega ao Senhor. E diz o versículo 5, então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra, diante de toda a Assembleia dos Israelitas. E eles, irmãos, eles quebrantaram-se diante do Senhor. Irmãos, nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Quem sabe esta é uma tarde que precisas de quebrantar diante do Senhor. Precisas de reconhecer, irmãos, um vencedor também é vulnerável, no sentido de reconhecer que precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Porque, como Paulo dizia, graças a Deus que sempre me faz triunfar por Cristo Jesus. Ele triunfava. Eu sou mais do que vencedor naquele que me fortalece. Nós somos mais do que vencedores naquele que nos fortalece. Não em nós mesmos, mas naquele que nos fortalece. Vamos ter esta mentalidade vencedora. Também, em segundo lugar, ficar firme nas promessas infalíveis da palavra de Deus. Amém? Vamos ficar firmes nas promessas infalíveis da palavra de Deus. Mas as promessas de Deus são reais para a nossa vida. Ainda que nós passemos por uma circunstância difícil, nós precisamos de ficar firmes nas promessas de Deus. Mas não apenas nas promessas, mas também nos princípios. Porque nós, muitas vezes, nós nos focamos nos alvos, mas nós nos esquecemos dos princípios. Então vamos ficar firmes também nos princípios da palavra de Deus. Vamos ser fiéis ao Senhor, vamos obedecer, amém? Vamos prevalecer, vamos fazer... Nós temos um foco, fazer uma grande igreja, vamos orar, vamos estar juntos, vamos também ajudar financeiramente, vamos fazer toda a nossa parte. E Deus tem um plano maravilhoso para todos. Às vezes nós nos sentimos, às vezes as pessoas sentem-se indignas, sabem porquê? Porque o diabo coloca diante da sua face os pecados que elas cometeram. Eu estou a lembrar-me agora da história do filho pródigo. A história do filho pródigo. Ele saiu de casa, ele esbanjou toda a sua herança, ele gastou com meretrizes. Houve um dia que o chip mudou e ele disse, não, eu vou ter que ir ter com o meu pai. Eu já não consigo mais ser orgulhoso. Eu já não consigo mais ter esta atitude de orgulho. Eu já não consigo mais viver desta forma. Porque diz a palavra de Deus que ele queria comer das bolotas dos porcos e nem isso ele conseguia. Imaginem até onde ele caiu. Então ele tornou-se um escravo. E ele era tratado como um príncipe na casa do pai. Que o pai tinha tudo. E ele tornou-se um escravo. Mas diz que ele um dia reconheceu. Não, eu reconheço, eu arrependo-me. Isto é muito importante. Esta atitude de arrependimento revela uma mentalidade vencedora. Ele fez aquilo que era importante, mas ele chegou à casa do pai e o pai, ele estava perto, não é? Sempre subia aquele monte para ver se avistava o filho, sempre subia aquele monte, será que hoje é o dia que o meu filho vai voltar? E o filho um dia tinha regressado. E aquele filho agora sentia-se culpado, normal. Ele sentia-se culpado e ele vivia culpado. E ele dizia, não é, que não era digno. Ele não era digno de voltar a ter tudo como tinha, porque ele tinha falhado. E sempre o diabo ele vai colocar este sentimento nas pessoas. Tu não és digno, tu és um indigno. Tu falhaste.
E muitas vezes essas falhas tornam-se bloqueios para as pessoas. Mas aquele pai, ele deu um perdão total. Filho, anda cá, eu vou fazer uma festa. Vou fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu. E é isso que Deus faz. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer que possas reviver. Deus quer que tenhas uma vida com abundância. Então, irmãos, nós precisamos estar firmes nas promessas infalíveis. Como diz o versículo 5, e falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Como é que é possível? Foram todos em grupo, viram as mesmas coisas. Mas para alguns a terra era boa, para outros era péssimo. É fácil, tem a ver com a mentalidade. Como é que tu vês as coisas? Como é que tu vês as circunstâncias? Como é que tu vês? Será que não consegues ver oportunidades em nada? Será que tu não consegues ver esperança em nada? Será que tudo é escuro? Não, nós temos um Deus grande, que Ele é a luz. Ele é a luz da vida. Amém? Então, irmãos, apenas 2 disseram: não, aquilo é bom. Graças a Deus. Se o Senhor prometeu, Ele vai nos dar. Ele vai nos dar. Irmãos, vamos olhar com esta mentalidade. Porquê? Porque Deus, Ele tem planos de bem. Amém? Nós devemos dar graças a Deus porque Ele é a fonte de todas as coisas boas. Nós devemos procurar a fonte das coisas boas, não a fonte do mal. Amém? Então, vamos olhar para Deus, que Ele é a fonte de todas as coisas boas. Ele vai nos ajudar a vencer. E sempre dizer como Jeremias, que apesar de ele ser muito chorão, ele sempre dizia: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, irmãos, nós vamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Mas como mudar para uma mentalidade vencedora? Ter a noção exata do que Deus pensa de nós. Às vezes nós nos preocupamos tanto com aquilo que os outros pensam e esquecemos daquilo que Deus pensa de nós. Quando nós resolvemos a nossa vidinha, significa que nós temos plena consciência daquilo que Deus pensa de nós. E isso é o mais importante. Nós relativizamos a opinião dos outros. Não quer dizer que não os ouçamos. É bom ouvir. Mas relativizamos, porque nós temos consciência daquilo que Deus pensa de nós. O que é que Ele pensa de nós? Somos eleitos de Deus. Somos amados de Deus. Você é amado de Deus. Somos chamados por sua santa convocação. Somos selados pelo seu Espírito. Somos reunidos e comprados pelo sangue do Cordeiro. Amém. Eu amo-te, Senhor, por tudo o que Tu és. Nós podemos dizer isso ao Senhor. Isto é um sinal de maturidade, não é? O apóstolo Paulo, ele sempre dizia: aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele viveu na riqueza. Ele conheceu o Senhor e a partir desse momento ele viveu na perseguição. Ele foi açoitado. Ele sofreu prisões. Ele sofreu naufrágios. E ele dizia: aprendi a contentar-me com o que tenho. A minha autoestima não vem se eu tenho muito dinheiro ou pouco dinheiro. A minha autoestima vem porque eu tenho o melhor da vida, que é Jesus Cristo. Se Deus me quiser dar muito, que eu possa ser fiel no muito que Ele me dá. Às vezes Deus não dá muito porque não vais conseguir gerir o muito. Então tens que pedir sabedoria ao Senhor antes de pedir dinheiro. Pede sabedoria ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Amém? Então somos propriedade exclusiva de Deus. Somos filhos do Rei. Somos herdeiros do Rei. Somos menina dos seus olhos. Somos herdeiros das promessas de Deus. Deus está connosco. Agora nós escolhemos como é que nós queremos viver este ano 2023.
Qual a mentalidade? Já vimos que temos os desafios, já escrevemos várias coisas, não é? Podemos ter até boas características, não é? De perseverança, somos bons a dialogar, mas o mais importante é a nossa mentalidade. Qual é a nossa mentalidade? Qual é a tua mentalidade? Qual é a tua mentalidade? Será que tens uma mentalidade de gafanhoto? Será que tens? É possível, pode acontecer. Tu sentes-te incapaz perante as circunstâncias. Tu sentes que tudo é um peso para ti. Tu sentes culpa. Tu sentes... Não acreditas em mais nada. Deus quer mudar a tua história. E Ele é fiel para mudar a tua história. Amém?